Olá a todos, meu nome é Marcos Boldrini, sejam bem-vindos aqui ao meu canal. Eu vou falar aqui sobre o Olavo de Carvalho, que faleceu agora faz quase 3 dias, hoje é dia 27 de janeiro, ele faleceu na noite do dia 24, certo? E ele teve, como muitos casos no Brasil, milhares de casos no Brasil, ele teve impacto direto na vida dessa gente, né, de muitas pessoas, certo? E eu sou um deles. Sou um deles e poderia escorrer aqui por, sei lá, 5, 6 horas sobre isso daí, mas eu queria destacar especificamente de que forma ele foi determinante para minha volta à Igreja Católica, certo? É, foi uma tristeza muito grande para mim, pessoalmente eu fiquei bastante chateado, muito triste. Quando soube da morte dele, levantei, era 8h30 da manhã, não era muito cedo. E quando eu abri meu celular, entrei no Instagram, dei de cara com uma postagem do Josias Teófilo, que eu acompanho no Instagram também, e estava lá a foto do Olavo, com o ano de nascimento e morte dele. E eu pensei, poxa, não acredito, né? O cara foi. Depois de ter acompanhado ele por tanto tempo, fui aluno dele por 3 vezes, em 2004 e também em 2005 aqui em Porto Alegre, quando ele viajava pelo Brasil. Inclusive, na aula de 2005, na última, ele deixou os contatos necessários com ele antes dele viajar para Richmond, na região de Richmond, na Virgínia, Estados Unidos. E eu fui acompanhando ele bastante até ali por mais ou menos 2011, 12, depois menos, mas depois voltei para o curso de filosofia por 2 momentos diferentes, mas por curto período. O Olavo foi uma das 3 pessoas determinantes, fundamentais para a minha volta à Igreja Católica, né? As outras 2 foram o meu padrinho de Crisma e um dos coordenadores do meu grupo de oração, que é o Grupo São José, e um amigo meu que na verdade não tem mais quase contato, também que me apresentou o tratado de devoção à Santíssima Virgem do São Luís Montfort. Mas o Olavo foi o primeiro a me influenciar na volta à igreja e foi o mais importante, né? Porque se a gente for ver o trabalho dele, isso eu vi muitos artigos dele, depois nos livros que eu li praticamente todos os livros fundamentais deles, mais importantes, menos o livro sobre Aristóteles, Nova Perspectiva. Esse daqui para mim é o mais importante de todos, os que eu li, que é o Jardim das Aflições. Essa edição aqui é a segunda edição de 2005. Eu comprei no Fórum da Liberdade, que ele participou, inclusive, naquele ano. Aqui em Porto Alegre foi o fórum. E esse livro aqui ele condensa de forma bastante completa, eu diria assim, a cosmovisão, né, que é um termo que aparece muito nessa obra aqui, a visão do cosmos, a visão de como as coisas se ordenam, de como é a natureza humana, né? Condensa bem a cosmovisão do autor, do Olavo, né? De uma forma bem geral, claro, porque aqui a gente não está entrando nos detalhes da filosofia dele, que inclusive eu nem poderia falar, porque eu não vi todas as aulas dele, não sei muitas coisas. E dito tudo isso, a gente percebe que os artigos do Olavo e os livros dele tratam o que chamamos de religião como uma coisa da realidade. Religião vem de religere, que significa o recontato, a religagem a Deus, ou seja, na verdade, na perspectiva cristã, o Deus que vem ao mundo e forma uma nova aliança com o homem. Essa é a perspectiva do cristianismo. E eu comecei a notar no trabalho do Olavo que o que ele chama de religião, que nós chamamos de religião, que inclusive é uma palavra que designa uma série de fenômenos diferentes que não são compatíveis entre si, certo? Mas que tratam de forma bem genérica e defeituosa, problemática, toda uma série de tradições e ritos que falam que se comunicam, nos ligam ao transcendente. O que chamamos de religião não é mera questão de fé. O Olavo me ensinou muito isso daí, ele me deixou muito claro na minha consciência a ideia de que religião não é crença subjetiva. Não é assim, eu vivo minha religião em casa, no meu templo, na igreja, e na rua sou outra pessoa. Isto não existe. Essa cisão de personalidade é falsa. Não é uma coisa completamente subjetiva a religião. Ela é subjetiva também na medida que nós temos uma experiência pessoal com as coisas da fé. Mas religião aqui
como o Olavo coloca nas obras dele, na sua cosmovisão, e que ele transmite para nós através da filosofia dele, que está subjacente nos artigos e nos livros, ele mostra que religião trata de realidade. Então, se religião trata de realidade, não meramente fé, crença subjetiva, eu comecei a notar, comecei a tomar consciência do seguinte: bom, então se eu voltar à igreja, se eu voltar a rezar, frequentar as missas, ou mais ou menos tentar, né, porque é sempre difícil, seguir os princípios da fé, os mandamentos, eu vou mudar a minha vida. E quem sabe até mudar um pouco das coisas da minha volta, quer dizer, fazer a vida melhor ao longo do tempo, certo? E foi o crescimento e a sedimentação progressiva dessa mentalidade que me levou a voltar à igreja. Então, no sentido assim, ritualístico da coisa, que a gente toma assim como o católico que vai à missa, isso começou a acontecer comigo no verão de 2008, janeiro, fevereiro de 2008. Na época até eu tinha uma namorada, ela ia comigo na igreja, me acompanhava, né, enfim. E foi por influência dele que eu comecei a voltar. E aconteceu, eu me recordo muito bem, eu já estava voltando à igreja, eu tinha essa ideia de retorno de forma natural e cotidiana, quer dizer, toda semana aí, já alguns meses antes, por causa do Olavo de Carvalho, com a expectativa de melhorar a minha vida, que na época eu tinha muitos problemas pessoais a resolver, eu fazia psicanálise na época, minhas relações eram muito mais difíceis do que hoje, coisa de família também, enfim. Isso me deu um norte. Foi o Olavo de Carvalho que me deu um norte. E naquele ano, no dia 28 de abril, eu fui num encontro de um grupo de oração. No dia anterior, o pai de uma prima minha tinha sofrido um acidente com fogo. Grupo de oração lá, e eu tava... E esse encontro foi uma segunda-feira, dia 28 de abril, foi de São Luís Montfort. Coincidentemente, né, entre aspas. E aí eu fui lá... E no encontro tinha um cara lá cantando e falando as coisas de Deus, a gente rezava um pouco. E a canção entrava em mim de uma forma extremamente profunda, me impactava demais aquilo lá. Né, o grupo se chamava Grupo São Pio, que é um subgrupo, é tipo uma espécie de célula do Grupo São José, que ele é maior, né? São José tem várias paróquias da cidade. E eu tive essa experiência de Deus. E essa coisa de se sentir tocado, e claro que a questão emocional muito confusa ali, porque na época eu me sentia muito tocado, me emocionava muito. Mas depois de uns anos eu conseguia separar um pouco essa coisa emotiva da experiência verdadeira, né? Eu comecei a notar de como Deus age na nossa vida pessoal de forma profunda e muito íntima. E para mim essa experiência foi uma prova de que aquilo que chamamos de religião é real. Não é mera crença. É claro que a coisa de ir na missa, participar dos ritos, rezar, principalmente rezar o texto, as Ave Marias, o Rosário, é muito importante. Mas a tomada de consciência, no meu caso, a necessidade de uma prova, nem que fosse uma prova no sentido da vivência, do que eu chamo de experiência de Deus, ela foi necessária para comprovar tudo aquilo que estava subjacente na obra do Olavo de Carvalho. Então o Olavo fala da religião como algo da realidade, e eu tenho uma experiência real com Deus. Através de um grupo de oração, através como se diz, ser tocado. Então essas coisas, depois eu comecei a me interessar muito pelas coisas de Nossa Senhora, as aparições de Nossa Senhora. Isso tudo me criou um universo, um novo universo se abriu para mim da ação manifesta de Deus no mundo. Da ação manifesta de Deus na minha vida, da ação manifesta de Deus nas coisas materiais. Então, no sentido assim, tu rezares para alguém e a pessoa ter, sei lá, sucesso em alguma coisa. Ah, Senhor, eu peço. Ela leu uma vez, uma prima minha estava com algum problema de relacionamento, eu comecei a rezar muito para ela. E passou umas 2, 3 semanas, a relação dela se resolveu. E eu notei claramente, eu tenho certeza que o meu pedido foi ouvido. Não que eu tenha sido a causa principal de ela ter resolvido suas questões pessoais, mas eu pude perceber pela experiência da oração de que houve um retorno do meu pedido. E certamente de outras pessoas mais, imagino.
certo? Então essas coisas elas foram se confirmando ao longo do tempo, de que existe uma ordem superior, como o Olavo fala muito do transcendente, e a partir do transcendente existe um contínuo, uma extensão de onde brota, para onde brota o mundo imanente, ou seja, o mundo sensível, concreto, ele é uma extensão do mundo espiritual. Deus é por espírito. Deus não é sensível, Deus não é visível, Deus não é uma coisa, Deus não é algo que tem uma forma limitada. Deus não é um objeto. Ele é um ser, mas é o ser supremo, ser primeiro, do qual os demais seres e objetos são extensões suas, inclusive nós. Eu sou limitado, mas Deus não é. Eu posso delimitar o Marcos, mas Deus não pode ser delimitado. E dele vem tudo isto. E o Olavo criou muito para mim incrustou muito na minha mente, no meu coração, essa mentalidade de que nós estamos imersos nele. Inclusive ele repetia muito um trecho da carta dos apóstolos, né? Está no Evangelho do Novo Testamento, a passagem de São Paulo, quando está com os gregos em Atenas, pregando para os gregos, no monumento chamado Deus Desconhecido, e São Paulo vai lá falar no Areópago quem é o Deus Desconhecido. E tem um trecho nessa pregação dele que ele fala o seguinte: nele nos movemos, somos e existimos. Ou seja, Deus é tudo. E nós somos potencialidades internas de Deus, nós estamos dentro dele, nós não podemos sair de Deus ou do universo inteiro e jogá-lo de fora. Então a ideia de que nós temos sempre um ser nos acompanhando e atuando em nós é uma ideia que eu peguei essencialmente do Olavo de Carvalho. Inclusive, quando eu voltei às missas lá em 2008, isso prosseguiu ainda por uns 2 ou 3 anos, eu ia principalmente porque eu queria ouvir os padres falarem, interpretarem a palavra, lerem a palavra, e eu me afeiçoava mais aos padres que tinham a mesma perspectiva, a cosmovisão que o Olavo apresentava nas obras dele. E com o tempo fui migrando pelo interesse pela Eucaristia. E para mim, na mesa sem Eucaristia, para mim é comum não ir. Raramente eu vou na missa e não comungo, mas para mim é como chegar num restaurante, sentar à mesa e ficar olhando os pratos. Certo? Pode saborear o cheiro, sentir o clima. E ter até algum prazer ali, mas não é a mesma coisa que comungar, essencialmente. Outra coisa que foi fundamental no Olavo e que também ajudou muito na minha volta à igreja é que ele é um cara absolutamente excelente na escrita. Ele é um escritor assim, de mão cheia. Certamente o melhor do Brasil, que estava vivo até pouco tempo. Né? Porque, como eu falei, na época eu fazia psicanálise, inclusive antes de voltar à igreja eu fazia já psicanálise há um bom tempo. E graças ao Olavo de Carvalho eu consegui instrumentalizar uma série de coisas, sentimentos, pensamentos, situações da vida, análise, comentários sobre as coisas do cotidiano, até sobre as coisas do mundo, as coisas que eu estava começando a ler, por ele e por outros autores também. Eu conseguia definir, pegar com as palavras a essência das coisas. Porque a palavra ela tem esse poder, ele nos aproxima das coisas. Foi extremamente importante o trabalho do Olavo de Carvalho no sentido de, na psicanálise, eu consegui mergulhar em mim e me entender por aquilo que ele me fornecia de vocabulário. E se não fosse esse vocabulário, eu jamais saberia, jamais poderia ter tomado a consciência de que chamamos de religião é realidade. Eu acho que eu não tenho muito mais o que dizer, não tenho muito mais o que tentar explicar. Poderia falar muito mais, mas aqui não é uma aula, não é uma palestra, é apenas um vídeo. E eu apenas, eu espero, eu rezo, peço a Deus que tudo o que ele fez, que o Olavo fez de bom para os outros, e que deixou de bom para os outros, né, como deixou comigo nesse aspecto, se reverta para ele em benefício para a salvação da alma dele, para o bem-estar dele na vida verdadeira. E uma vez ele falou assim: o que eu quero é Deus. Né? A vida que vem depois é a vida de verdade, não é essa vida aqui. Certo? E que Nossa Senhora traga ele eleve ele para o céu e console a família, e todos os amigos e admiradores. Deus abençoe a todos.